O período era de seca em Israel, uma punição divina devido à idolatria e à corrupção do povo liderado pelo rei Acabe e sua rainha Jezabel. Durante 3 anos e meio não choveu, o que trouxe fome e devastação por toda a região. Nesse contexto, Elias, o profeta de Deus, era sustentado por um milagre. Corvos levavam alimento para ele enquanto ele bebia água de um riacho. No entanto, o riacho secou por causa da longa estiagem. E Elias foi instruído por Deus a ir à cidade de Sereta, no território de Sidom, terra dos gentios, onde seria sustentado por uma viúva. Esta ordem parecia desafiadora, já que as viúvas geralmente viviam em extrema pobreza. Sidom era um local de origem de Jezabel, a inimiga declarada de Elias. Mesmo assim, Elias obedeceu. Ao chegar à entrada da cidade, Elias encontrou a viúva colhendo gravetos. Ele pediu a ela que lhe trouxesse um pouco de água para beber. Enquanto ia buscar a água, Elias a interrompeu e acrescentou um pedido ainda mais ousado. Traga-me também um pedaço de pão. A viúva respondeu com sinceridade. Juro pelo nome do Senhor, teu Deus, que não tenho nenhum pão. Só tenho um punhado de farinha numa vasilha e um pouco de azeite numa botija. Estou colhendo alguns gravetos para preparar minha última refeição, para mim e para meu filho, para que depois comamos e morramos. Ela estava à beira do desespero, com nada além de um pequeno punhado de ingredientes para sua última refeição. Sua resposta revelou sua condição precária, mas também demonstrou que conhecia Elias como um homem de Deus, já que o chamou e mencionou o Senhor teu Deus. Elias, então, em um pedido desafiador, mas cheio de promessa, lhe disse: não tenha medo, vá para casa e faça o que você disse, mas primeiro faça um pequeno pão para mim com o que você tem e traga-o. Depois faça algo para você e seu filho, pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel. A farinha na vasilha não se acabará e o azeite na botija não secará até o dia que o Senhor fizer chover sobre a terra. A viúva estava diante de uma decisão difícil. Ela tinha que confiar na palavra de Elias e colocar as necessidades dele acima das suas e de seu filho, arriscando tudo. Contudo, ela escolheu acreditar. Com fé e obediência, fez o que o profeta pediu. Quando a viúva entregou o pão a Elias e preparou sua própria refeição, ela testemunhou o poder de Deus. A promessa se cumpriu. A farinha e o azeite não se acabaram. Dias após dias, ela, seu filho e Elias foram sustentados milagrosamente por Deus durante todo o período da seca. Esse milagre não só provou o cuidado de Deus, mas também destacou a fé da viúva, que mesmo diante de extrema escassez, decidiu confiar em uma palavra divina que parecia impossível. A viúva de Sereta demonstra características de um temperamento melancólico fleumático, evidenciado o melancólico pela sua preocupação com o futuro e o cuidado com o filho, pois reflete a sua sensibilidade e responsabilidade diante das dificuldades. A sinceridade em relatar suas condições a Elias mostra seu realismo e honestidade. Já o fleumático, a sua disposição em obedecer à palavra de Elias, mesmo em uma situação de desespero, revela sua calma e humildade diante de uma circunstância tão extrema. Sua atitude de servir mesmo com tão pouco demonstra generosidade e uma natureza altruísta. Aqui podemos tirar 5 lições com essa mulher. Primeira lição é confiar em Deus mesmo quando tudo parece impossível. A viúva confiou na palavra do profeta apesar da sua situação desesperadora. Se caso você estiver enfrentando dificuldades financeiras, continue sendo sempre fiel nos seus compromissos com Deus
e acredite que Ele suprirá as suas necessidades. A lição número 2 é: a obediência abre portas para um milagre. Ela não hesitou em obedecer, mesmo quando o pedido de Elias parecia impossível. A obediência dela foi a chave para o milagre da provisão. Seja obediente às direções que Deus lhe dá, mesmo quando não faça sentido imediato. Se Deus está colocando no seu coração a necessidade de ser generoso com alguém, mesmo em tempo de escassez, obedeça. Deus pode multiplicar sua generosidade e prover suas necessidades de forma inesperada. Lição número 3. Mesmo em meio à escassez, Deus nunca nos abandona. Reconheça que mesmo nos momentos mais difíceis, Deus está presente para nos sustentar. Durante momentos de crise, como uma perda de emprego, problemas financeiros, lembre-se que Deus cuida de você e que a escassez pode ser uma oportunidade para ver o poder de Deus em ação. Lição número 4. A confiança em Deus envolve agir com fé, mesmo sem ver o resultado imediato. Se você sente que Deus está lhe chamando para um passo muito importante na sua vida, como mudar de carreira, ou iniciar um novo ministério, ou fazer uma mudança de ambiente, dê esse primeiro passo com confiança que Deus proverá o que for necessário. Lição número 5. O que parece ser pouco nas mãos de Deus se transforma em suficiente. O pouco que a viúva tinha foi mais do que suficiente quando entregue nas mãos de Deus. Ela fez o que pôde com o que tinha e Deus fez o resto. Não subestime o impacto que você pode fazer com o que tem, por menor que pareça. Se você sente que não tem muito para oferecer, saiba que o que você oferece, por menor que seja, é amplificado de forma que o torna o suficiente. Agora eu faço uma pergunta: você confiaria em Deus se tudo o que tivesse fosse apenas um punhado de farinha e um pouco de azeite? A viúva de Serepta fez uma escolha que mudou seu destino. E você, está disposta a dar o seu último recurso em obediência? Agora eu quero saber, qual é a área da sua vida que você precisa confiar mais em Deus, mesmo quando as circunstâncias ao seu redor parecem impossível? Afinal das contas, nós estamos em processo de aprendizado. Deixe aqui no seu comentário abaixo e compartilhe como você pode aplicar essas lições, por exemplo, na sua vida diária.